Bora, fiel, para as últimas informações nessa manhã de sábado do Corinthians. O timão que sondou a situação do Michael, que deixou o Flamengo, está livre no mercado e foram revelados os valores que o Fenerbahçe ofereceu pelo Yuri Alberto, que foi recusado pelo Corinthians. Tudo agora nesse vídeo, mais sobre a final de amanhã, Corinthians e Flamengo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Claro, vamos falar muito da Supercopa do Brasil, né? Será que o Paquetá vai pro jogo? Pode ser. Bidou perto da hora limite ali, um pouco antes das 7 da noite. Vamos lá, as informações de Corinthians que jogam neste domingo em Brasília, decidindo o primeiro título brasileiro do ano. Vamos lá com Wendel Bidlovski. Vamos lá. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez mais um treino para a decisão da Supercopa do Brasil domingo contra o Flamengo. E quem esteve em campo mais uma vez foi o atacante Caio César, jogador contratado pelo Corinthians por empréstimo junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. O Caio César seria apresentado nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, mas fortes chuvas na noite de quinta-feira acabaram deixando o CT sem energia nesta sexta-feira. Por isso, a apresentação foi cancelada. O Caio César chegou ao Brasil na segunda-feira, vem treinando com os companheiros, já foi registrado pelo Corinthians, já teve o nome publicado no BID, então está à disposição do técnico Dorival Júnior para essa decisão. Dorival, que tem todos os jogadores à disposição, vai com força máxima para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Boa notícia para o Corinthians é que a CBF aumentou a premiação pela participação na Supercopa do Brasil. Agora a premiação é de R$6.350.000, R$300.000 a mais que o ano passado, apenas por participar da Supercopa do Brasil. O campeão leva mais $1 milhão para casa, o campeão da Supercopa do Brasil. Uma última informação: João Pedro Tchoca, que tinha tudo acertado para o empréstimo ao Torino da Itália, teve problemas nos exames médicos, então esse empréstimo não vai mais acontecer. O Corinthians publicou uma nota oficial dizendo que o Sport Clube Corinthians Paulista informa que recebeu do Torino FC a oficialização de retorno do zagueiro João Pedro. João Pedro foi liberado pelo Corinthians para se apresentar ao Torino com condições de jogo. O atleta, inclusive, foi relacionado para a partida contra o Velo Clube no último domingo, dia 25. O zagueiro será reintegrado ao elenco, retornando normalmente aos treinamentos, mas não estará disponível para a Supercopa Rei em Brasília por não ter participado das atividades desta semana. São as informações do Corinthians, que se prepara para a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, com esta novidade, o atacante Caio César, que está à disposição do técnico Dorival Júnior. E antes da gente ir pro próximo corte, se liga nessa informação do meu timão. Pra quem não sabe, o Michael rescindiu com o Flamengo, está livre no mercado. Eu vou até ler aqui pra vocês que o meu timão postou. O Corinthians sondou a situação do atacante Michael, que deixou o Flamengo nessa sexta-feira. Como soube meu timão, o clube procura informações sobre o atleta, mas os altos valores envolvidos inviabilizaram o negócio. O jogador de ataque de 29 anos acertou a rescisão em comum acordo com o Flamengo na última manhã, encerrando o vínculo que estava previsto até o final de 2028. Cara, toda a janela de transferência o Corinthians sonda o Michael. É um jogador que não rende mais nada, já tem lá seus 29 anos e com certeza ele vai pedir um salário de 2 milhões para não fazer nada, que é um jogador que já deu o tempo dele. Comenta aí e se liga nessa próxima notícia do Yuri Alberto antes da gente ir pro corte da ESPN. Mais uma do meu timão: o Corinthians recusou mais uma proposta por Yuri Alberto. O Fenerbahçe da Turquia ofereceu cerca de 18 milhões de euros, mas a diretoria achou o valor insuficiente. Conforme apurou meu timão, a oferta previa 15 milhões de euros fixos e outros 3 milhões de bônus por metas. O clube entende que a quantia está bem abaixo do valor esperado para negociar o camisa 9. 18 milhões de euros também tá de sacanagem o Fenerbahçe, hein? Já rejeitamos 20, 25, é no mínimo 30 para vender o Yuri Alberto. Comenta aí e bora pro próximo corte. E o vencedor da Supercopa do Rei, além do troféu, vai embolsar R$6.350.000 de prêmio. O Corinthians está de olho na grana e no segundo título da competição. E o Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, claro, em preparação para a grande final da Supercopa Rei, que será disputada domingo contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, em Brasília. E na primeira parte da atividade, ela foi aberta para a imprensa e não contou com a presença de Memphis Depay e também do Mateuzinho, que estavam realizando os trabalhos internos. Mas o nosso cinegrafista Rafael Pinotti, ali no finzinho da atividade aberta para a imprensa, conseguiu captar essa imagem
imagem dos jogadores sentado à beira do gramado, Mateuzinho em pé e o Memphis Depay sentado. No mais, principais nomes como Rodrigo Garro e Roberto Hugo Souza estiveram em campo. E uma novidade também foi o atacante Caio César, que chegou por empréstimo até o fim da temporada, jogador que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Por lá, desde o ano passado, foram 39 jogos com 6 assistências e 4 gols marcados. O novo reforço já está no BID, o boletim informativo diário da CBF está relacionado e vai para o jogo contra o Flamengo domingo no Mané Garrincha. E a sexta-feira foi boa parte dela sem energia aqui no CT Joaquim Grava, o que impediu a apresentação do Caio César, que estava prevista, ele que vai para o jogo contra o Flamengo no domingo. Tô muito feliz, né? Muito ansioso, muito empolgado, até por ser uma final, né? Espero que eu possa estrear nesse jogo. Espero muito mais estrear com título. Então, estou muito feliz, muito empolgado e agora focar que vai ser um grande jogo. Consegui ali pegar um pouco do que é a equipe, do que é a tática da equipe, né? Consegui entrosar um pouco com meus companheiros, mas lógico, né, muito disso vai ser durante os jogos, vai ser durante o tempo aí, o decorrer da temporada, mas eu tô me adaptando bem, tô bem com o grupo, então assim, eu acho que só tem coisas boas pra ver. O técnico Dorival Júnior terá força máxima para a partida contra o Mengão e quem fica de fora é o zagueiro João Pedro Choca. O Timão havia acertado o empréstimo do jogador para o Torino da Itália, mas ele foi reprovado nos exames médicos e agora retorna ao Timão, que soltou nota dizendo que a liberação do atleta se deu em condições de jogo. O Corinthians tem mais uma atividade aqui no CT Joaquim Grava neste sábado pela manhã e depois à tarde viaja direto para Brasília, no Distrito Federal. Domingo, essa grande final contra o Flamengo, valendo o título da Supercopa Rei. Você vê aí, ó, o momento do Corinthians e o momento do Flamengo neste ano. O Flamengo só com o time principal. Então, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, um aproveitamento de 33%, 3 gols marcados, 4 sofridos. Enquanto o Corinthians em 6 jogos, 2-2-2, 2 patinhos na lagoa, né? No caso são 3, 44% de aproveitamento, 7 gols marcados e 7 sofridos. E eu pergunto a você, Elton, o momento das equipes pode pesar ou é um jogo que não tem nada a ver, que zera, é o começo da temporada valendo o título? Bom, se os momentos são parecidos, o peso é distribuído. Mas é claro que quando a gente olha para Corinthians e Flamengo, esquecendo o momento, esquecendo elencos e focando em história e principalmente em desempenhos em finais, você diminui essa distância que há, e há uma distância, tanto que o Corinthians entende isso. Aliás, a gestão anterior usou o Flamengo como referência, não pegou mal dentro do Corinthians, né? Vamos tentar ser um Flamengo, e a gente entendeu o que quis dizer, né, na época, a ideia de que o Corinthians precisava se reestruturar fora de campo, né, financeiramente ser equilibrado de novo para voltar a disputar títulos. Mesmo com esses problemas todos, o Corinthians tem disputado títulos, tem chegado próximo de finais, chegou próximo de uma final de Libertadores, de uma final de Copa do Brasil anteriormente contra o próprio Flamengo, conseguiu também chegar próximo de uma final de Sul-Americana e foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista, com tudo isso que tem vivido. É claro que, olhando para trás e vendo que 1 mês e meio, quase 2, o Flamengo estava levantando uma taça por semana, né? Porque até no Intercontinental, cada jogo valia uma taça, né? E quase conquista um título mundial contra o PSG, o jogo foi decidido nos pênaltis. Mas é um começo de temporada irregular, por conta do calendário justamente que terminou no fim do ano passado para as duas equipes. Então a gente coloca isso na balança e percebe que Corinthians e Flamengo entram na temporada 2026 ainda com ecos da temporada passada, com títulos importantes e disputam a Supercopa justamente por isso, né? Um foi campeão brasileiro e outro foi campeão da Copa do Brasil, mas na prática ainda não apresentaram o suficiente para a gente dizer, vai ser um jogaço, um jogo equilibrado, um jogo bonito. Mas dá para dizer que igualam as forças ficam mais igualadas por essa falta de ritmo? Não. Ou menos desiguais? É isso, diminui a distância. Tem o fator Dorival, que conhece bem o Flamengo, que é um cara de finais e a gente tem que respeitar muito o que faz o Dorival Júnior na sua carreira, né, com relação a decisões. O elenco do Flamengo é melhor. O Flamengo mostrou isso no jogo contra o Vasco, não mostrou contra o Fluminense, mas contra o Vasco mostrou. Foi um time muito superior. E a gente viu que o Flamengo conseguiu se impor contra o time que perdeu o título da Copa do Brasil para o Corinthians.
que tem pouco tempo também de trabalho. O Corinthians é um time que já mostrou na temporada passada que sabe ser equilibrado, não é um time vistoso, não é uma equipe que vai envolver o adversário, não é uma equipe que vai ter a posse de bola o tempo inteiro, tem um trio de ataque que é eficiente. O sistema defensivo ainda mostra uma oscilação nesse início de temporada, mas foi muito importante na temporada passada, que era o que o Dorival queria muito que acontecesse. Então o Flamengo vai ter dificuldades sim contra o sistema defensivo do Corinthians. O Corinthians vai sim ter dificuldades com o ataque do Flamengo, que tem muita imposição, mas eu acho que o início sim da temporada diminui um pouco essa distância entre as duas equipes, mas ainda vejo, claro, o Flamengo passos à frente, e não é por conta da história dos dois clubes, não é. Longe disso, são dois clubes gigantescos do futebol mundial. Mas justamente pelos passos que deu na sua história recente que o Corinthians ainda teima em dar. O Corinthians precisa dar esses passos, principalmente fora de campo. Isso reflete dentro dele, por isso o Flamengo tem um elenco melhor, sai na frente, mas é uma final de jogo único, campo neutro, de duas torcidas gigantescas que vão mobilizar o domingo. Muito bem, será que teremos pênaltis? É um jogo único, né? E dois grandes goleiros, o Rossi de um lado, o Hugo do outro. Aconteceu recentemente, né? Vamos dar uma olhada num possível time do Flamengo, você falando dessa força aí do elenco rubro-negro. Olha só, time reserva e titular. Então, Rossi e o Andrew, vamos começar com o titular. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Léo Ortiz não tá nos melhores momentos desse começo de temporada, o Danilo de repente entra. Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Em princípio, esse é o time titular. Tem dado histórico, os encontros entre Corinthians e Flamengo nos mata-mata, e a vantagem é do Flamengo com folga. Olha aí, 3 vitórias corintianas na história. O Flamengo tem 7 ou títulos ou avançando de fase, né? Então vamos para a lista ali, ó. Flamengo, quartas da Copa do Brasil 89, quartas Rio São Paulo 97, oitavas da Libertadores 2010, oitavas da Copa do Brasil 2019, quartas da Libertadores 22, final da Copa do Brasil de 22, aquela nos pênaltis no Maracanã, né? Dorival Júnior de um lado, Vitor Pereira do outro, depois trocaria de lado. Semifinal da Copa do Brasil 2024. E o Corinthians venceu 3. Quartas do Brasileirão, 84, Supercopa do Brasil 91, semifinal da Copa do Brasil 2018. Curioso aí, teve esse encontro. Foi a primeira Supercopa, né? Sim. Em 1991. Primeira Copa, a primeira... Foi a primeira, né? Foi uma experiência. A primeira Copa do Brasil, né? Que o Flamengo foi campeão e o Corinthians foi campeão brasileiro em 90, né? Os dois se encontraram em 91. Então, o jogo mais importante foi a final da Copa do Brasil, né? Que o Flamengo acabou vencendo nesses confrontos. Mas é realmente uma vantagem gigantesca, né? Do Flamengo em relação ao Corinthians, que tem só 3, né? Em relação ao Flamengo, sendo que uma dessas numa Supercopa. Jogos de Libertadores foram importantes, jogos de Copa do Brasil. Isso sem contar o Campeonato Brasileiro dentro dos pontos corridos e até na época pré-pontos corridos, né? Alguns confrontos, alguns embates interessantes. É o confronto das duas maiores torcidas do Brasil, né? Que não entra em campo na prática, não vai entrar um torcedor lá e jogar, chutar uma bola. Mas eles participam, são duas torcidas muito participativas. E eu acho que Brasília vai receber também essa festa, né, dos dois lados, de rubro-negros e alvinegros. Essa história do João Pedro Choca que ia pro Torino, não passou nos exames médicos, o Corinthians só informou isso, né? A gente precisa ver o que é, porque ele estava relacionado, né, no Campeonato Paulista. Sim. Então, o que foi que o Torino encontrou, afinal de contas, que ele não pode jogar, né? Isso a gente vai acabar sabendo ao longo dos próximos dias, vamos apurar essa história. Esperamos que o Corinthians também, ou o Torino, informe o que houve, né? Mas ele continua, volta ao elenco do Dorival Júnior. Vamos com um trechinho da participação do Marcelo Paz. Ele esteve na nossa mesa do Bola da Vez, o novo executivo de futebol do Corinthians. Você vai ver o programa completo neste sábado, mas a gente separou um trechinho interessante para você. Eu acho que a gente tem mais chances de ganhar as Copas pelo formato de Copas. Uhum. Tem mais chance. De novo na Copa do Brasil, na Libertadores, que a gente volta à fase de grupos esse ano, a gente tem mais chance de ganhar. Aliás, vou dizer uma coisa, a Libertadores é mais fácil de ganhar do que o Campeonato Brasileiro. Em qualquer circunstância. Eu não tenho a menor dúvida. Em qualquer circunstância. O Brasileiro é mais difícil. Sim.
porque tem mais equipes qualificadas. E é légua tirana, como se diz, né? É um rumo ao Bi da América? Se Deus quiser, mas a gente tem que fazer uma boa campanha no Brasileiro. A gente não pode ficar... Ano passado foi 13º, isso incomodou todo mundo no CT e eles estão incomodados com isso. Jogadores, Dorival, todo mundo. A gente não quer fazer uma campanha de 13º, a gente quer fazer uma campanha mais pra cima. Mas chances de títulos são maiores nas Copas pela questão de investimento de orçamento. Papo. Eu quero aqui ser muito transparente com isso, né? O Rui lá no São Paulo conduziu muito bem. A gente buscou o Rui Costa, a gente tentou conduzir também muito bem aqui, até que a relação permanece muito boa. A não concretização da ida do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians. O Corinthians, a coisa caminhou, mas quando... em algum momento o Corinthians assumiu o compromisso de pagar R$1 milhão à vista? O ponto não é R$1 milhão. Se fala muito do R$1 milhão. Como é que o Corinthians não tem R$1 milhão? O Corinthians tem R$1 milhão, claro que tem. Só que era R$1 milhão, mais uma cláusula... Se jogasse X jogos, mais a opção de compra, que também era um valor alto. Vocês repensaram. Não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo. Não podia mais jogar o Campeonato Paulista, porque já tinha entrado no bid do São Paulo. Então, mediante tudo isso, se repensou se era viável seguir com a operação. Mas foi desgastante, né? Virou uma novela que não precisava ter virado. E eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, conversei sim com ele, com autorização do Rui Costa, com autorização do São Paulo. Né? Ele foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo. Com o São Paulo sabendo, não teve nada escondido, não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube, mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que ia onerar muito o clube. E aí recuou nesse aspecto. Pode ser uma impressão completamente equivocada, mas eu sempre achei que... Eu sei que são coisas que caminham paralelamente, mas eu sempre achei que o Dorival queria mais do que o Corinthians queria. Eu estou certo ou estou errado? Isso acontece muitas vezes em situações distintas de jogador. E aí eu vou falar da minha história, né? Falando de Vojvoda, de Ceni. Muitas vezes o treinador tem uma insistência maior e o clube não, ou vice-versa. Isso é natural, né? O Alisson jogou com o Dorival. Então, quem melhor fase da carreira dele. Quem melhor pode atestar o carimbo de qualidade do Alisson dentro do Corinthians é o Dorival. Porque além de ter trabalhado com ele, mudou ele de função e fez ele um jogador diferente, com mais destaque na nova função. Então, natural que ele tinha sim o desejo de contar com o jogador. Infelizmente, a coisa não se concretizou pelo que eu coloquei aqui. Não era R$1 milhão. O Corinthians tem R$1 milhão? Claro que tem. Mas era uma operação que envolvia muito mais coisas e aí se pensou realmente se era o momento de fazer e gerou um desgaste que poderia ter sido evitado. Tá, então, 8h30 da noite, programa completo, a estreia deste Bola da Vez com o Marcelo Paz. E você viu ali a participação também da Lili Nascimento, a apresentação do André Plihal e o Fábio Santos na mesa. O Elton Serra participa também, virtualmente, né? Fiz uma pergunta para o Marcelo Paz. Tive a oportunidade, inclusive, de encontrá-lo aqui. E sobre essa questão do Alisson, que ele explicou, mas me chamou a atenção a questão do Copas. É óbvio que o Corinthians tem mais chance. É realista, né, a declaração dele. Eu acho que por conta do formato ser diferente, do Dorival conhecer o caminho, do próprio Corinthians também, e o Marcelo Paz. Não entra em campo, mas... ganhou a Copa do Nordeste, chegou à final de Sul-Americana, inclusive eliminando o Corinthians, né? Chegando e os dois se enfrentaram na semifinal e o Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana em 2023. Então ele tem essa experiência, obviamente, né, num outro mercado, e é um caminho mais fácil para o Corinthians, e isso ficou provado na temporada passada. O Campeonato Paulista tem aquela primeira fase, mas depois vem mata-mata, né? E conseguiu ser campeão, assim como na Copa do Brasil. Mas a gente sabe, o Corinthians tem mais chances de título nas Copas. E eu vou até incluir a Libertadores, por que não, né? Na segunda metade da temporada, se classificar para o mata-mata, né, tudo pode acontecer. Mas o Corinthians não pode abrir mão, lógico, da sua principal competição. Continuo dizendo que a principal competição dos nossos clubes é o Campeonato Brasileiro. É o único campeonato que você sabe quando começa e quando termina. É o único campeonato que você sabe que tem 38 rodadas. É o único campeonato que, se você cair, no ano seguinte você não disputa, ainda disputa um campeonato, vai ter que suar para voltar. E financeiramente, numa situação bem complicada, né? Porque perde receita. Mas é um Corinthians que, se está preparado para os 100 metros rasos, também precisa encontrar fôlego para disputar a maratona. E a maratona já começou com o Corinthians perdendo seus primeiros metros.
que foi contra o Bahia na estreia. Mas, sem dúvidas, pode nesse domingo, Edu, dar não uma virada de chave, mas talvez a confiança necessária para seguir a temporada, obviamente, se conquistar a Supercopa do Brasil contra o atual campeão da Libertadores, contra o atual campeão brasileiro. Então é isso, Fio. Até agora não saiu a provável escalação do Corinthians, por isso que eu nem comentei nada, nem postei nada na capa com relação à escalação, até porque vai ter o último treino hoje. Aí eu acho que o Dorival vai já esboçar a equipe titular, mas logo mais deve vazar e a gente posta para vocês aqui qual será a escalação, a provável escalação do Corinthians, né? Até porque na última quarta-feira contra o Bahia, a gente foi surpreendido, todo mundo que achou que ia ser o Vitinho, o Roberto no ataque, e o Memphis começou como titular ali, foi uma surpresa. O resto a gente acertou tudo ali, claro, foi a informação do GE, mas só errou no Vitinho, foi o Memphis, e para amanhã, será que ele começa como titular, cara? Eu acho que começa, não tem por que começar no banco, se cansar, coloca outro. O problema é Matheus Pereira no lugar do Carrilho. O Dorival não pode errar na escalação inicial, mano. Deixa o Carrilho no banco, coloca ele no segundo tempo, se a gente precisar buscar o resultado ali, ou mudar a forma de jogar, porque vai ser um jogo muito difícil. A imprensa toda já tá dando o Flamengo praticamente como campeão, não sei o que lá, mas eu confio no Corinthians. Os caras não podem entrar com medo, tem que entrar arrebentando desde o primeiro minuto, mostrar que também pode competir de igual para igual com o Flamengo, até porque no jogo ano passado a gente perdeu por 2-1 na Neoquímica Arena, mas a gente amassou os caras no primeiro tempo, era para ter sido uns 3, 4 no primeiro, mas perdeu muitos gols, o aberto, perdeu pênalti e tal, mas dá para ganhar, mano. Se a gente ganhar, imagine a choradeira da imprensa na segunda-feira, até mesmo no domingo nos programas que a gente faz os cortes aqui, imagina. A maioria é tudo quando não é anti-flamenguista. Eu só quero ver, mano. Mas se a gente perder, não vai dar nada também, né? Não vai acabar o ano por conta de uma Supercopa também. A gente tem várias competições e a temporada só tá começando. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.